Boa noite a todos. Muito feliz em poder estar aqui compartilhando com os companheiros a reflexão através do convite carinhoso desta Casa Amiga. Venho em nome do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, da cidade de Palhoça. Então, viemos assim fazer essa troca, de reflexões. Não somos palestrantes, somos apenas uma trabalhadora e vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da mesma coleção que a Marina acabou de ler, da coleção Fonte Viva, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 22, Que Buscais. Esse capítulo, ele nos toca bastante, porque João, em capítulo 1, versículo 38, ele nos diz que Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Se cada um de nós, quando adentramos a casa espírita, fechássemos os olhos e imaginássemos o Cristo aqui, perguntando a cada um, antes de adentrar essa casa, perguntando carinhosamente: que buscais? Que buscamos nós num templo religioso, seja ele qual for? O que viemos à procura nesta casa Filhos de Maria, ou qualquer outro núcleo de orientação religiosa? Que buscamos? E Emmanuel vai nos trazer a reflexão das diversas formas, maneiras e expectativas que viemos aos templos. Mas ele nos traz a primeira frase, que nós esquecemos, que vivemos no templo da vida. E a vida em si é um conjunto divino de experiências. Leon Denis nos deixou uma frase que ela deveria estar sempre em nossos corações e mentes. E ele nos diz: tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus e como lei o amor. Os templos foram criados por nós, homens, porque Jesus não construiu nenhum tipo de templo. Ele viveu, ele exemplificou, ele nos trouxe a mensagem através da sua vivência. Ele em nenhum momento parou para reunir-se, ou disse: vamos construir aqui um templo. Tanto que quando passado alguns séculos, este mesmo João Evangelista retorna na figura de Francisco de Assis e ele ouve o Cristo dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele imaginava que era uma igreja de pedra que havia em Assis, que havia caído um raio ali, a igreja havia se destruído. E ele, sem recursos, junto com seus amigos, vão ali, todos, naquele sacrifício, e levantam, reerguem a igreja. Quando a igreja está lá, eu não me lembro que acidente que houve, a igreja caiu toda de novo. Ele disse: eu não estou entendendo. O Cristo me pede para construir a sua igreja novamente, mas acabei de construir e caiu de novo. Aí ele percebeu que não era a igreja de pedra. Ele precisava reconstruir esse templo sagrado nos nossos corações. Então, tu está dizendo que não é bom nós vir numa casa espírita? Tu está dizendo que não é bom a gente ir numa igreja, em qualquer templo? De maneira nenhuma. Só que nós temos que repensar o que nós viemos procurar aqui. Que buscais? Essa é a pergunta do Cristo. Porque Emmanuel vai nos dizer também que a aquisição de valores religiosos tem sido, em toda a nossa existência, uma das mais importantes, mas vejamos bem, valores religiosos. Só que nós transformamos a religião
trouxemos para dentro dos templos as nossas imperfeições e começamos a fazer barganhas. Começamos a comercializar a nossa fé. Nós, homens, imperfeitos ainda, trouxemos para os templos e começamos a trocar. Bom, então se eu rezo tantos Pai Nossos e eu rezo tantas outras orações, eu vou ganhar o perdão de tal ato. É uma negociação. Eu estou negociando com Deus, desconhecendo de que existem leis perfeitas, criadas por essa divindade, que regem todo o universo, que não tem de fazer tantos Pai Nosso e tantas orações para me mudar uma lei que rege o universo inteiro. É essa lei que me diz: toda ação terá uma reação. Todo efeito tem uma causa. E tudo o que eu fizer contrário a esta lei, necessariamente eu terei que reparar. Nós aqui temos vários casais, vários pais, várias mães, avós, né? E nós sabemos muito bem que o processo educativo de uma criança é errou, repara, quebrou, junta, espalhou, organiza, né? A gente faz aquele processo educativo. Não é diferente na nossa vida. Deus não castiga e nem premia ninguém. Mas, inevitavelmente, toda ação contrária à lei de Deus vai ser necessária a nossa ação reparatória. Aí a gente ouve, né, aquela frase: tem que pagar os seus pecados, porque vem desse hábito que nós mesmos criamos, séculos passados, que tudo era pago, tudo era com moeda. Nós trouxemos as negociações do mercado para dentro dos templos. E não pensemos que isso não mudou. Porque ainda na nossa mente, sem querer, inocentemente, muitas das vezes, nós estamos negociando. Ah, então, eu não estou bem, mas se eu vou lá na casa espírita e eu tomar 4 passes, eu já me libertei do meu espírito perturbador. Então, eu vou fazer tudo direitinho. 4 semanas, 4 passes isolados, tantos litros de água fluidificada, tantos dias de evangelho. Eu já vou fazer a negociação. Aí, depois, eu vou me ver livre deste espírito obsessor. Aí, eu boto novamente a figura do Cristo. O que buscais? Quando chegais no templo espírita, necessitado de auxílio, vens negociar? Ou vens realmente te reabilitar? O que viemos fazer? Não, eu venho toda segunda-feira na casa espírita. Eu estou cumprindo o meu papel cristão. Então, em torno de 40 anos, se eu somar todas as vezes que eu fui numa casa espírita, com certeza eu vou ganhar um lugarzinho no nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar. Que cidade maravilhosa, né? Ultramoderna, uma coisa espetacular, né, Sérgio? Um espetáculo. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Então, eu vindo na casa espírita toda segunda-feira, tá bom, ganhei. Aí vão me convidar para dar passe, depois eu vou fazer palestra, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer o outro. Eu vou ganhar um lugar melhor no nosso lar. Eu já estou negociando, sem querer. Então, mais uma vez, volto à figura do Cristo que buscais. Aí, em contrapartida, eu faço a pergunta: o que eu vou encontrar aqui? O que eu vou encontrar aqui? Porque cada um de nós aqui
Se eu for uma médium, que eu não sou, né, esse tipo de médium, mas se eu fosse uma médium, assim, tipo Chico Xavier, fechasse o olho, eu saberia o que ela veio buscar, o que ela veio buscar, o que ele veio, o que ela veio. Cada um, qual foi a intenção que eu trouxe à casa espírita. E cada um de nós veio com anseios, necessidades e expectativas diferentes. Porque existem 2 caminhos que nos levam à procura. Ou é a dor, ou é o amor. Na dor, a gente geralmente está negociando. A gente faz a troca. No amor, a gente vem com aquela saciedade, aquela necessidade que eu quero saber. Eu quero ter este conhecimento. Mas também quando eu digo eu quero ter este conhecimento, com que intenção? Com que intenção? Porque é maravilhoso quando a gente senta nos grupos de estudo e recebe aquele esclarecimento, a gente juntos ali explora e tira todos os detalhes daquelas lições maravilhosas para a vida. Com que intenção também eu estarei à procura desse conhecimento? Para me tornar um palestrante como Divaldo, como Haroldo, como os grandes palestrantes? Eu quero ser um grande palestrante, eu quero ter o conhecimento. E o que eu vou fazer com esse conhecimento? É para mostrar para os outros homens o quanto eu sei? Temos histórias de muitos espíritos que partiram para a espiritualidade com um vasto conhecimento, mas não atingiram o ponto que precisava ser combatido. Voltaram para a espiritualidade com as suas sombras. Voltaram tal qual vieram, mas mais comprometidos ainda. Porque adquiriram o conhecimento e não o utilizaram naquele ponto que precisava ser transformado e reparado. Queridos amigos, se nós lemos a bibliografia inteira, se nós lemos a Bíblia, se nós lemos o que for que venha do Cristo, em todo o tema, o resumo está em construir o templo de Deus em nossos corações. Mas como é que é isso aí? Como é que eu construo esse tal de templo dentro dos nossos corações? É justamente apagar as sombras que ainda existem em nós e iluminá-las com as nossas virtudes. É nos despirmos de todas as imperfeições possíveis nesta existência e vestir-nos de todas as virtudes que possamos conquistar. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os pobres, porque eles terão o reino dos céus. Se eu falo essa frase assim, eu tiver o olhar, todo mundo estará fazendo daquela forma, pensamento assim, pobre, estropiado, assim se arrastando, né? Aquela criatura pobre. Não. Jesus não se referiu à pobreza material. Jesus se referiu a que nós ficássemos ou que nós possamos ficar pobres de imperfeições e nos enriquecer das virtudes. Este é o ponto. Pobres de orgulho, pobres de vaidade, pobres de ambição, pobres de todas essas coisas que ainda são muito fortes na vida terrena. Já que estamos dentro dos mundos menos evoluídos, né? Somos ainda, mas estamos já aí, na fronteira. Estamos no umbral de já passar para um mundo melhor. Mas esse passar para um mundo melhor não é o mundo que vai passar e que nós vamos entrar nele. Esse mundo quem vai fazer seremos nós. Ele vai se tornar um mundo de regeneração pelas nossas conquistas. Por aquilo que nós fazemos lá fora.
pelas conquistas, aquilo que aprendemos aqui nesta casa, Filhos de Maria, ou em qualquer outra orientação, ou casa, ou templo, igreja, o que for, mas que nós possamos entender a mensagem e transformar o nosso ser. E qual é o modelo? Transformar-se no quê? Está lá, os espíritos perguntam. Perdão, Kardec pergunta e os espíritos respondem, não me lembro qual é a questão, que não fui ver. O modelo é Jesus. Tá, Rosana, mas para um pouquinho. Jesus, há 2022 anos atrás, ele já era perfeito. Só isso posso dizer. Na verdade, há 4 bilhões e meio atrás, Jesus já era perfeito. Pois ele foi responsável de cocriar o nosso planeta. Ele é o governador deste planeta. Então, ele atingiu a perfeição. E ele veio, vocês imaginam, esse Espírito Superior vir há 2022 anos atrás, a nos trazer um modelo do bem viver. Mas não tem um modelinho assim um pouco mais atual? O verdadeiro homem de bem, segundo o Evangelho. Acho que a gente mais ou menos se identifica, porque o Cristo está tão distante, parece, né, da sua perfeição. Poxa, mas eu ainda vou demorar muito para ser como Ele. Mas se nós vamos ficar no que eu vou demorar, né, eu não dou o passo adiante. Eu acho que sempre é algo impossível. Mas o conhecimento me traz a informação que nós fomos criados para isso. Nada é impossível. Nós fomos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição. Iniciamos a trajetória do princípio inteligente lá no átomo para alcançar o arcanjo. O arcanjo já foi átomo e o átomo será arcanjo. O Cristo já foi átomo. O Cristo já foi imperfeito. E hoje é um espírito perfeito. Então, todos nós, inevitavelmente, estamos a caminho da perfeição. Aí, qual é a diferença? De que vem a procura de orientação e do tempo em que nós trilhamos caminhos sem elas. É como eu pegar, eu quero ir daqui a Areias até Palhoça, que é onde eu moro. Eu sei que pela BR o trajeto é mais curto. Mas eu também tenho outros caminhos, muitas vezes mais longos. Não tenho o Google Maps, não tenho aqueles GPS, eu vou pela intuição, não é mesmo? Digamos que toda essa instrução é o nosso GPS. Ele encurta, ele nos deixa menos longo o caminho para atingir a perfeição. Porém, sempre e quando nós aproveitemos essa oportunidade e nós saibamos ler e entender as entrelinhas, mas, sobretudo, colocá-las em prática. Existe um livro que nós, no Movimento Espírita, tratamos muito dele, porque ele veio num momento a dar a corda Movimento Espírita, que é de Frederico Fingel, que ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e foi considerado, em seu tempo, o estrangeiro mais brasileiro de todos os tempos. Por ser um homem, haver se tornado um homem muito rico e muito caridoso. Ele viveu a sua vida, depois que conheceu a doutrina espírita, após a morte da sua filha, ele se voltou de corpo e alma à doutrina espírita. E fazia uma prática da caridade diariamente em sua vida, cuidando inúmeras pessoas, a sua mansão no Rio,
que hoje, inclusive, ela ainda existe, ele albergava pessoas de rua. Inclusive, quando deu uma pandemia na época, não lembro se foi a gripe espanhola, se não me engano, foi a gripe espanhola, assim. Ele chegou a colocar mais de 500 pessoas em sua casa, abrigar, de tão grande que era a sua residência. E ele acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele já saía para repartir, né, todos os mantimentos e roupas e coisas. Bom, só que ele tinha essa ideia aqui que Emmanuel está nos trazendo, que ele, sem querer, mentalmente, ele fazia negociação. Então, se eu dei tanto para as pessoas, quando eu chegar na espiritualidade, eu vou ser recebido com tapetes vermelhos, trompetes, aplausos, né? Está lá no livro. Essa era a ideia dele. Só que quando ele desencarna, e, aliás, abrindo parênteses, ele havia prometido aos seus amigos que ele, desencarnando, 2 dias depois, ele extraria toda a informação de como havia sido o seu desencarno. Mas ele já tinha dado prazo, 2 dias. Só que 2 dias quase que demorou todo o processo de desencarne, porque ele vivenciou o seu velório, ele nos conta assim, como foi o seu processo de desprendimento, pariri, pororô, pororô. Quando ele está sendo levado para a espiritualidade, ele começa a verificar que na fila que ia com ele, um monte de gente tinha luz. E ele olhava para ele não tinha luz nenhuma. Ai, ele ficou com uma vergonha, mas ao mesmo tempo tinha ciúme. Aí quando veio um ser de luz se aproxima, estavam todos, a caravana estava esperando aquele ser especificamente, né? E ela vinha com aquela luminosidade, aquela senhora. E ele pergunta para a filha, quem é essa? Tipo assim, quem é essa criatura com essa luminosidade toda? Pai, contenha-se, pai. É a fulana de tal, uma professora. E ele diz, poxa, era uma professora, tem essa luz, e eu não tenho nada. Ele é apagadinho, sem luz alguma. Parte para a espiritualidade, ainda com aquela ferida de que ele não tinha essa luz. Encontra-se com espíritos beneméritos, como Guilhom Ribeiro, este que traduziu a coleção, um dos tradutores, Peter Q. Sampaio e outros mais, todos eles com aquela luz maravilhosa, e ele com vergonha. Conclusão. Após o tempo haver passado, ele percebe que tudo o que ele fez foi fora. O que ele precisava ter feito dentro de si, ele não olhou para si. Ele deu sempre para outrem, mas com a intenção dele ser visto por outrem. Dar para ser visto que está dando. Então, tudo o que fazemos, tudo o que realizamos em nossa vida e tudo o que buscamos em nossa vida, nós devemos de tomar muito cuidado para poder tirar o proveito que a vida realmente quer nos dar. E este proveito é para a transformação interior do nosso ser. Gente, nós chegamos aqui com uma maletinha vazia, porém cheia de propósitos. Porque quando nós assinamos o nosso contrato reencarnatório, nesse contrato reencarnatório, há metas a serem alcançadas. E as metas a serem alcançadas, eu posso dizer que em primeira linha não estão as questões materiais. As questões materiais todas ficarão aqui, neste mundo. Mundo material. Agora, as questões espirituais são as únicas que nós mantemos, levamos para a eternidade. E os primeiros objetivos desse contrato são as transformações espirituais. São as transformações do nosso ser. Se eu sou uma criatura que já venho falhando pelo meu orgulho,
Eu terei inúmeras oportunidades que farão com que essas chances de burilar o meu orgulho se tornem dolorosas. Se eu sou uma criatura extremamente vaidosa, provavelmente eu virei com as condições para superar a minha vaidade. Agora, superar as imperfeições gera dor, gera sofrimento. É por isso que o nosso mundo, a nossa vida, ainda neste planeta, é de provas e expiações. Provar-nos, quer dizer, testar-nos, e expiar, reparar. Enquanto nós tivermos imperfeições para burilar e tiver ações para reparar, nós ainda seremos criaturas que passaremos por momentos de dor e sofrimento. Então, tu estás dizendo que todo mundo, podemos dizer que 99,9% da população mundial, sim. Essa porcentagem pequenininha, deixamos para os espíritos missionários, que são poucos, em comparação a quase os 10 bilhões, se não me engano, ouvi há poucos dias que está a nossa população mundial, que eles vêm na tarefa de missão. São muito poucos. Todos nós aqui estamos. Não para adorar a Deus. Deus não precisa ser adorado. Jesus não precisa ser louvado. Eles não necessitam que nós fiquemos e fiquemos e fiquemos. Se são seres perfeitos, eles precisam que nós vivenciemos a lei divina e nos tornemos os verdadeiros homens de bem. Casa de Maria nos ajuda a encontrar o caminho mais curto. A doutrina espírita nos traz este vasto conhecimento, com tantos exemplos e com tanta orientação maravilhosa para que nós possamos fazê-lo de maneira mais efetiva, mais rápida. Errar menos. Para que nós venhamos a errar menos, acertar mais e retornar à pátria espiritual e olhar o contrato assinado e digo, bom, pelo menos ali uns 70%, 80% eu consegui. Então já ficou menos. Que a gente sempre diz, né? A gente erra no atacado e paga em prestações. A gente errou lá no passado, erramos feio. Aí a gente vai, vida após vida, conforme nos diz aqui, é um conjunto divino de experiências. Vida após vida vem pouquinho, até a gente conseguir reparar todo aquele grande mal que cometemos no passado. Mas nós temos que ter a certeza de que somos centelha divina, de que somos filhos de um Pai perfeito, de uma criação perfeita, a caminho da perfeição, de que a vida foi programada de maneira perfeita. Nada está fora do lugar. Todos nós estamos no lugar que precisamos, que merecemos, nas situações que escolhemos, com quem escolhemos viver e da maneira que escolhemos viver. Se ainda sofremos e se isso nos causa ainda perturbação e dor, é porque precisamos amadurecer mais o nosso ser. Precisamos conhecer a nossa verdadeira tarefa e saber responder a este Cristo que está aqui nesta porta a nos perguntar: que buscais? Uma boa noite, muito carinhoso, da família espírita Chico Xavier da Palhoça, agradecendo a atenção, o carinho, as boas vibrações de todos desta casa, e que fique a pergunta em nossos corações e nossas mentes: que buscamos? Muito obrigada.